E mais um destaque aqui no Jornal da Manhã: o ex-presidente Michel Temer se posiciona contra o rompimento do teto de gastos. Destaque de Nani Cox. O ex-presidente Michel Temer defendeu que o governo federal declare calamidade pública para não romper o teto de gastos. O mecanismo que institui um limite para as despesas públicas foi proposto em 2016 por Temer e passou a valer um ano depois. Temer disse que há um artigo que poderia solucionar o problema. A própria emenda constitucional do teto prevê a hipótese de calamidade pública. E na hipótese de calamidade pública é possível utilizar os chamados créditos extraordinários. Então, você não precisa eliminar a emenda do teto, portanto, manter o teto, portanto, manter a credibilidade fiscal e, de outro lado, também atender a pobreza. Eu acho fundamental e já tem solução no sistema normativo. Não sei por que fazem uma discussão tão longa a respeito desse assunto. O governo Bolsonaro propôs uma alteração das regras, o que, de acordo com o texto aprovado originalmente, poderia ocorrer só em 2026. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu, na semana passada, que iria furar o teto para financiar o programa Auxílio Brasil, que aumenta o valor do Bolsa Família para R$ 400. O ex-presidente Michel Temer completou que é contra romper o teto de gastos. Não é possível eliminar o teto de gastos públicos. Isso dá credibilidade fiscal, tanto interna como internacional. E nos dias atuais isso é importantíssimo. Essa é a segunda vez que Temer sugere soluções para crises no governo Bolsonaro. O ex-presidente foi procurado pelo atual mandatário para apaziguar tensões criadas com o judiciário e legislativo após as manifestações de 7 de setembro. Questionado se ajudará na questão do teto de gastos, Temer disse que não quer parecer intrometido. Confesso que realmente só age, você tem razão, quando provocado, né? Para não ser, digamos assim, intrometido, né? Mas neste caso, eu resolvi escrever um artigo, porque o teto de gastos públicos foi uma emenda constitucional de muito sucesso no meu governo, né? E por isso que eu resolvi defender o teto sem evitar, digamos assim, o atendimento aos mais vulneráveis. Foi por isso que eu fiz. As declarações do ex-presidente Michel Temer foram dadas durante um almoço promovido pelo GCSM e pelo Fórum das Américas. O ex-presidente Michel Temer, que fez um bom governo, justiça seja feita, está certo nesse ponto também. O teto de gastos foi um avanço institucional muito importante. Você simplesmente furá-lo é algo muito perigoso e que, num país como o Brasil, que tem um histórico, né, que não é dos melhores, isso soa como tomar apenas uma dose quando você é alcoólatra. É preciso resistir a isso, é por isso que o mercado fica nervoso quando vislumbra essa possibilidade. É óbvio que tem que levar em conta a pandemia, aquilo que muitos críticos do atual governo e principalmente do ministro Paulo Guedes esqueceram que existe. Os mesmos que diziam a economia fica para depois e hoje só falam de economia ignorando o contexto da pandemia. Mas mesmo assim, como lembrou o ex-presidente Temer, existem mecanismos de considerar uma calamidade para poder usar recursos para esse tipo de auxílio emergencial que é devido e necessário num país nesse momento, sem abandonar uma âncora fiscal importante como o teto de gastos. O Brasil tem diversas regras para garantir a responsabilidade fiscal, evitar a gastança sem limites, né? O teto de gastos, a lei do teto de gastos, é uma dessas regras. O problema é que são regras que, como acontece com frequência no Brasil, são muito pouco respeitadas, são frequentemente violadas, encontra-se ali um puxadinho, uma gambiarra para conseguir furar essas regras, como está acontecendo agora para conseguir o dinheiro necessário para dar esse aumento no Auxílio Brasil. É um aumento que tem, obviamente, um objetivo claramente eleitoral. O problema é que talvez o presidente Bolsonaro não consiga sequer assumir a paternidade, os louros dessa medida, porque a oposição já se prepara, já se articula para fazer com que o valor, né, a hora que esse tema chegar ao Congresso, seja ainda maior do que os R$ 400 proposto pelo governo. As frases, né? Eu gosto. O presidente Michel Temer fala, não quero ser intrometido. Eu me lembro do Itamar Franco, logo depois da saída do Fernando Collor ali, do impeachment do Palácio, eu disse à vice-presidência para conversar com o então vice-presidente, e disse, presidente, não vai subir
para o terceiro andar? Ele falou, calma, vou amanhã. Não quero parecer uma viúva deslumbrada, mas também algo que possa parecer desdém à presidência da República. Então, as frases que ficam. Nesse caso do teto, foi o ex-presidente Michel Temer que articulou a aprovação de uma emenda com teto de gastos para devolver uma credibilidade perdida durante o governo do PT e principalmente da ex-presidente Dilma Rousseff. E isso devolveu sim, tirou o país de um caminho certo para o brejo. Credibilidade é fundamental no atual momento. Quebrar ou acabar com o teto de gastos, agora seria devolver a ideia de que o Brasil iria gastar de forma desenfreada, muito mais do que poderia arrecadar, ou seja, o buraco certo. Esta é a realidade. Mas o debate do momento aqui é um plano novo, uma nova política social, que me lembra muito aquela pregação sem fim do vereador e o ex-senador Eduardo Suplicy sobre uma renda básica mínima. É a ideia do presidente Bolsonaro. Todos receberão R$ 400. Quem não receber é porque tem renda superior.